Diário, preciso contar algo que me deixou arrepiada. É sobre meu priminho de 10 anos e aconteceu recentemente na família paterna. Na casa da minha tia havia um gatinho branco e magro. Não sei como ele chegou lá, mas talvez o tenham ganhado porque meus tios não gostavam muito de animais. Do nada, meu priminho começou a dizer que o gato falava com ele, dizia coisas horríveis à noite e que o incitava a se machucar e ferir os pais. Meus tios achavam que ele estava inventando histórias para chamar atenção e o repreendiam severamente, mas ele chorava e jurava que era verdade. Uma noite, minha tia estava limpando o banheiro já bem tarde, quando começou a ouvir uma voz estranha vinda da porta do quintal. Ela foi andando sem fazer barulho e, ao chegar lá, viu o gato falando. Sim, falando com outro gato que ela não sabia de onde havia aparecido. O gato dizia que já era hora de ir embora daquela casa, porque o menino havia descoberto seu segredo. Apavorada, minha tia jogou algo, acho que um sapato, e os gatos fugiram correndo. Ela acordou meu tio, tremendo de medo, e os dois passaram a noite discutindo o que fariam se o gato voltasse. Até hoje, o animal nunca mais apareceu, mas o garoto ficou tão traumatizado que precisou de terapia. Meus tios estão convencidos de que havia algo errado com aquele gato. Eu sinceramente não sei o que pensar. Tenho 2 gatos em casa e nunca fizeram nada de estranho. Conto a história exatamente como me contaram e acredito que tudo foi resultado da sugestão e do estresse que viveram naqueles dias. Não sei o que vocês acham. Eu nunca fui muito de acreditar nessas histórias de gente que some e volta, mas depois do que vivi em junho do ano passado no interior de Minas, eu fiquei diferente. Até hoje não sei explicar direito, e sempre que tento contar parece que ninguém leva muito a sério. Então resolvi escrever aqui, porque acho que só colocando tudo em palavras vou conseguir sossegar a cabeça. A gente tinha saído de manhã, eu, minha esposa Andréia e nossos 2 filhos, o Lucas e a Júlia. A ideia era passar o fim de semana na casa da minha cunhada em São Tomé das Letras. A estrada estava tranquila e no começo da noite a gente parou num posto de gasolina perto de Caxambu para comer algo, já que as crianças diziam estar morrendo de fome. Eu comi um pastel de carne e tomei um café que sinceramente parecia meio duvidoso. Mas sabe como é? Estrada longa, a gente come o que tem. Quando anoiteceu, a gente pegou um trecho mais deserto, cheio de curvas e sem iluminação. O GPS começou a falhar e numa dessas o aplicativo mandou entrar numa estrada de terra dizendo que era um atalho. Eu achei estranho, mas a Andréia disse que podia ser mais rápido. Entrei. O lugar parecia uma fazenda antiga, cercada de mato alto e sem uma alma viva por perto. Uns 5 minutos depois de entrar nesse caminho, comecei a sentir um desconforto forte no estômago, que vinha e voltava em ondas. Achei que era o pastel do posto fazendo efeito. Tentei segurar, mas a dor apertou de um jeito que não dava mais. Parei o carro no acostamento de terra, deixei o pisca aceso e falei para eles esperarem um pouco, que eu ia dar uma descida rápida no mato. Peguei o celular para usar a lanterna e caminhei só uns metros para dentro, procurando um canto escondido. A dor aumentou tanto que tive que ir mais para dentro para não ficar visível da estrada. Foi aí que a coisa começou a ficar estranha. Eu me abaixei num ponto entre o mato, fiz o que precisava fazer e quando levantei para voltar percebi que não conseguia ver o farol do carro. A estrada tinha sumido. Pensei que era só dar alguns passos para o lado e encontraria, mas fui andando e nada. No começo eu estava tranquilo, mas irritado comigo mesmo. O sinal do celular já tinha caído, então usei a lanterna e tentei voltar pelo mesmo caminho. Só que parecia que o mato mudava de lugar. As árvores estavam muito próximas, e o chão, cheio de raízes, me fazia tropeçar o tempo todo.
Olhei a hora e deviam ser umas 7h20. Continuei andando, achando que em poucos minutos ia sair de novo na estrada. Só que o tempo passou e eu comecei a ouvir vozes. Eram vozes de gente normal, conversando como se estivessem num bar, falando de trabalho, de futebol e até de contas para pagar. No começo achei que fosse alguma casa por perto, mas quanto mais eu andava, mais a conversa parecia me acompanhar. Eram várias vozes, algumas rindo, outras discutindo, e nenhuma vinda de uma direção específica. Eu chamava: "Ô, tem alguém aí?" Mas ninguém respondia. As vozes continuavam falando entre si como se eu não existisse. Tentei seguir o som, mas ele sempre se afastava um pouco. De verdade, comecei a sentir medo. O mato parecia o mesmo por todos os lados, e o ar estava muito parado. Olhei de novo no celular com a lanterna ainda acesa e marcava quase 9 da noite. Eu tinha certeza de que já fazia mais de 1 hora que eu estava andando, e mesmo assim não via saída. Estava muito assustado e preocupado com minha família que havia ficado no carro. As crianças geralmente não param quietas, mas graças a Deus Andréia sabe dirigir e qualquer coisa ela zarpava de lá. Gritei chamando por minha esposa, pelo Lucas, pela Júlia, e nada. Só ouvia aquelas vozes, agora mais próximas, como se estivessem logo atrás de mim. Virei várias vezes e nunca via ninguém. Em certo momento ouvi com clareza alguém dizer meu nome. Foi a primeira vez que senti um pavor real de morte na vida. Era uma voz de homem, calma, mas disse: "Rogério", como quem chama um amigo. Eu congelei. A lanterna começou a piscar e o silêncio que veio depois nunca presenciei na minha vida novamente. Eu já não sabia para que lado ir. Comecei a orar, pedindo a Deus para me tirar dali, prometendo e entregando meus passos em suas mãos. Ajoelhei no chão e gritei pedindo ajuda, de um jeito desesperado mesmo, sem vergonha. Foi nesse momento que ouvi a voz da Andréia, bem nítida, como se estivesse lá na frente. "Rogério, o que aconteceu? Você está demorando." A voz veio de um único ponto e eu saí correndo naquela direção sem pensar. Corri em linha reta, tropeçando, com o coração disparado, só ouvindo ela me chamando. Uns minutos depois vi uma luz fraca entre as árvores. Era o farol do carro. Quando cheguei, percebi que tinha saído uns 30 metros atrás do ponto onde tinha estacionado, como se tivesse dado a volta inteira no mato. Entrei no carro suando e tremendo. A Andréia olhou para mim assustada e perguntou se eu estava bem. Disse que eu tinha sumido por 10 minutos e que ela já ia sair para me procurar. Eu olhei para o relógio do painel e marcava 7h30. Mas o meu celular, quando desbloqueei, mostrava 9h22. Não entendi nada. Tentei explicar o que aconteceu, mas ela achou que eu estava passando mal por causa do estômago e inventando coisa. Liguei o carro e saí dali o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Alguns minutos depois achamos de novo a rodovia. O que me assusta até hoje é que dentro de mim, eu sei que fiquei muito mais tempo naquele mato. Eu lembro de ter andado, parado para respirar, e ouvido aquelas vozes conversando como se fosse um grupo de pessoas invisíveis. Eu lembro do silêncio que veio depois e de como minha lanterna começou a falhar. Eu lembro de tudo, como se tivesse durado horas. Mas para eles foram 10 minutos. Nunca mais consegui voltar por aquele caminho. Na semana seguinte, tentei refazer a rota no mapa, mas não encontrei nenhuma estrada de terra naquele trecho. Nem o GPS marca nada, só aparece um espaço verde, sem rota. Desde aquele dia, toda vez que viajo à noite, carrego uma lanterna reserva e evito comer em posto de estrada para não passar mal. Não quero nem pensar em passar por isso novamente. Você sabia que existe um lugar no México, mais precisamente no estado de Durango, onde o santo padroeiro do vilarejo é um demônio?
Minhas tias mais velhas são desse lugar. Em toda a minha vida, estive apenas uma vez nesse lugar. É um lugar completamente isolado de tudo, remoto, difícil de alcançar, mas curiosamente muito organizado, seguro e devoto. Entendo perfeitamente o motivo pelo qual minha mãe não quis ir lá, pois é afastado demais da civilização. Eles têm a própria comunidade, as próprias leis, costumes e festas patronais. Aliás, outro dos motivos que levaram minha mãe a ir embora tem precisamente a ver com o que vou te contar agora sobre o santo padroeiro. Isso aconteceu recentemente, em novembro de 2024. Aconteceu com 2 primos meus, naturais desse povoado em Durango, mas que atualmente moram em Monterrey para estudar. Eles costumavam visitar a família uma vez por mês, mas desde aquelas festas de novembro nunca mais quiseram voltar. Até então também não haviam contado o que realmente aconteceu ou o que aconteceu com eles. Lembro-me bem do povoado. O traçado das ruas, o desenho das casas, as cores, a praça, o templo, tudo muito bonito, bem planejado e conservado. E não era só o centro, o povoado inteiro parecia impecável. É um lugar pequeno que se atravessa de ponta a ponta em no máximo 20 minutos. Foi só no dia em que meus primos decidiram nos contar o ocorrido que fiquei sabendo que tipo de santo havia naquela igreja. Os moradores não devem comentar o assunto com ninguém de fora. Como prova disso, minha mãe nunca tinha falado sobre o assunto conosco. Um santo padroeiro, como se sabe, é aquele que mantém uma relação especial com o povo, o protege, cuida e defende. Mas, como eu disse, o padroeiro daquele povoado é um demônio. Durante as festas, a estátua que eles levam em procissão é branca, feita de um material relativamente leve, para ser fácil de carregar nos ombros. Antes de colocá-la no andor, eles a banham com sangue e espalham por cima ramos de ervas frescas e secas. Tudo isso acompanhado de um ritual. Meus primos chegaram a me mostrar uma foto no celular, mas não me deixaram guardá-la, muito menos compartilhá-la. O pouco que vi foi o suficiente para me causar arrepios. Apesar de o santo supostamente protegê-los e lhes trazer prosperidade, eles o temem. Mesmo com toda a devoção, meus primos contaram que sentiam calafrios sempre que a estátua passava diante deles. Já viram muitos santos em igrejas aqui da cidade, mas juram que nenhum provoca a mesma sensação. Aquele santo é diferente. A estátua parece estar sempre acompanhada pelo próprio demônio que representa. Quem mais seria? Tem asas pontiagudas, finas e longas que tocam o chão. Os antebraços erguem-se com os punhos cerrados. Veste uma túnica que cobre metade do rosto, deixando à mostra apenas a boca sorridente, com uma expressão aterradora. A festa acontece à noite. As luzes públicas são apagadas e durante 5 minutos de escuridão total, a multidão grita a plenos pulmões. Gritos de horror e desespero, como um chamado ao santo. Depois desses 5 minutos, acendem-se tochas presas em recipientes de ferro fundido, colocados ao longo do caminho por onde o padroeiro vai passar. Ele sai em procissão, nos ombros dos fiéis, e retorna da mesma forma ao templo. Antes de devolvê-lo ao altar, dão-lhe um banho com água do rio para limpar o sangue. Debaixo da imagem colocam grades de metal e uma grande bandeja, onde é recolhida a água usada no ritual. As pessoas que financiam a festa têm direito a porções dessa água, que dizem ser milagrosa. Meus primos afirmam que um dia ainda me contarão algo terrível relacionado a isso. Durante a celebração, não se usa eletricidade. Os brinquedos da feira são movidos manualmente por pessoas que puxam cordas, giram manivelas e acionam engrenagens. A música é sempre ao vivo, com várias bandas tocando em cada esquina. No ano passado, uma das bandas regionais mais famosas se apresentou no palco principal. Na esplanada do templo estavam dispostas mesas e cadeiras.
À direita, a pista de dança e à esquerda, os fogões aquecendo a comida que seria servida de madrugada. Por volta das 2h50, algumas pessoas passaram perto das tochas e jogaram nelas um pó que transformou a chama amarela em vermelha. Se quer saber, deve ter sido um momento assustador. Imagine ver tudo: toalhas, pratos, comida, tendas, rostos, ruas e casas, repentinamente tingido de vermelho. Às 3 em ponto servem a comida, mas antes é preciso agradecer ao padroeiro. Na festa do ano passado, enquanto faziam as orações, um homem se levantou da mesa levando as mãos ao pescoço. Estava se sufocando. Apesar da expressão de horror em seu rosto, ninguém se moveu para ajudá-lo. Ele agonizava, mas parecia tentar manter a postura, como se talvez acreditando que se ficasse quieto, a sensação passaria. Mas por que ninguém fez nada? O rosto dele começou a ficar roxo. Foi então que o filho quis se levantar, mas a mãe o impediu. Ela não deixou que o jovem, um rapaz de uns 18 anos, fizesse nada para salvar o pai. "Perdoa-o!" gritava o rapaz, erguendo o punho. "Por favor, perdoa-o!" A reza foi interrompida e isso era algo grave. 2 minutos depois, o homem se contorceu no chão e parou de se mexer. Todos sabiam que ele havia engasgado porque levou comida à boca antes das orações terminarem. O santo o puniu. O santo estava irado. A mãe do homem chorava, mas mesmo assim elevou a voz para retomar a oração. As pessoas às mesas fizeram o mesmo. A mulher pronunciou 1 ou 2 palavras, e então sua garganta também se fechou. Não se engasgava como o filho, mas não conseguia mais falar. Os presentes levaram a mão à testa, gesto que encerrava o ritual de agradecimento. Levantaram a cabeça, terminaram as preces e agora sim podiam comer. Havia um homem morto no chão, sufocado, e ninguém parecia se importar. Seria medo do santo? Logo ficaria claro. A avó levantou-se, puxou a filha e o neto. Não conseguia falar, porém não precisava. Era hora de ir embora imediatamente. Meus primos, que estavam em uma mesa próxima, viram tudo quase de perto. A festa continuou. As pessoas comiam em silêncio, observando a família que se retirava. De repente, uivos de lobos ecoaram à distância, o que assustou a todos. Mas lobos? De onde vieram lobos, se naquele lugar nunca houve? Imagine a cena demoníaca. O caminho diante deles iluminado com as tochas, uma a uma se apagando conforme avançavam. Mais tarde soube-se que foram deixados dentro de um círculo de fogo. Enquanto isso, na ceia, alguém passou pelas mesas avisando que haveria uma pequena cerimônia nos campos próximos. Uma comitiva reacendeu as tochas, mostrando o caminho. Todos foram assistir ao castigo. O homem que morreu antes do banquete havia sido punido com a morte imediata. Mas o filho, que ousara clamar ao santo, seria castigado de outra maneira. Sob o círculo de tochas, as 2 mulheres, mãe e avó, estavam deitadas de bruços com as mãos cruzadas sobre as costas. Deveriam permanecer assim. Eram as regras. Trouxeram ao rapaz uma tábua grossa sobre uma mesa alta e um cutelo de açougueiro. Não consigo imaginar alguém fazendo aquilo de livre vontade. Um homem aproximou-se dele. Vestia uma túnica escura que ia dos pés à cabeça. Trazia uma taça de latão e um aspersório de madeira, os mesmos instrumentos usados em igrejas para espalhar água benta. Mas naquele caso, o líquido era sangue, ou algo que se parecia muito com sangue. Quando borrifou o líquido no rosto do rapaz, houve uma pausa. A expressão de angústia desapareceu. De repente, ele não parecia mais ele mesmo, pois estava possuído por algo maligno. Ergueu o cutelo, respirou profundamente, colocou a outra mão sobre a tábua, sorriu e desferiu o golpe. Segundos depois, recuperou o semblante de dor e desespero.
Ainda sorria antes de soltar um grito horrível ao ver o sangue jorrando. Nesse instante acenderam os fogos no templo. Fogos de artifício explodiram, a banda voltou a tocar, as pessoas dançaram, comeram e beberam. O corpo do homem morto já havia sido retirado. A festa prosseguiu sem nenhum outro incidente. A mão do rapaz foi oferecida ao demônio, levada à igreja, onde deixaram na escuridão. O santo pode ser muito milagroso, muito protetor, mas se irrita com facilidade. Você teria coragem de desafiá-lo justo no dia em que mais o veneram, o dia em que matam animais, oferecem sacrifícios, o banham em sangue e dançam nus ao seu redor? Meus primos dizem que nunca mais voltarão àquele lugar. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. A casa onde moro atualmente tem um sótão, e eu vivo aqui há 8 anos, desde que tinha 13. Numa noite de muito vento e chuva constante, ouvi barulhos vindos lá de cima, como se algo estivesse se movendo no sótão. Fiquei apavorado. Passei a noite inteira acordado, ouvindo aqueles sons estranhos e pesados ecoando sobre mim. Na manhã seguinte, confrontei meus pais e perguntei se tinham subido lá. Ambos negaram, dizendo que não tinham motivo algum para ir ao sótão. A única época em que vão lá é no Natal, porque é onde guardamos a árvore, as decorações e outras coisas que não usamos com frequência, mas que também não queremos jogar fora. Expliquei que havia ouvido ruídos, mas eles apenas me ignoraram, dizendo que eu devia estar imaginando coisas. Na noite seguinte, os barulhos voltaram, e na outra também. Durante toda aquela semana, o som de passos e rangidos se repetiam. Contei aos meus amigos na escola, e eles disseram que provavelmente havia alguém morando lá em cima. Respondi que era impossível. A única forma de entrar no sótão seria pegando a escada do jardim, entrando pela lavanderia, que fica ao lado do meu quarto, e removendo um painel do teto. É uma entrada pequena, com uma tampa de madeira que cobre o buraco. Depois daquela semana, o clima melhorou e os barulhos cessaram. Aos poucos, esqueci o assunto. Até o dia em que esqueci minhas chaves. Liguei para o meu pai, que estava no trabalho, e perguntei se havia alguma chave reserva escondida por perto. Ele respondeu que havia outra forma de entrar na casa, pelo sótão. Disse que existia um grande painel no teto do alpendre, que podia ser removido facilmente e que dava acesso ao sótão. Meu irmão mais novo já tinha feito isso várias vezes, para resgatar nosso cachorro ou bolas que tinham ido parar lá dentro. Meu sangue gelou. Alguém poderia ter entrado no sótão por ali? Alguém poderia ter ficado escondido lá durante toda aquela semana? E então um pensamento ainda mais sombrio me atravessou a mente. E se essa pessoa ainda estivesse lá? Saí de casa às pressas e caminhei pelo bairro por mais de 3 horas, esperando meu pai voltar. Quando ele chegou, contei novamente tudo o que havia acontecido, mas mais uma vez ele me ignorou completamente. Os anos seguintes foram marcados por pequenos momentos de terror. Meu quarto tem 2 portas de vidro voltadas para o quintal. À noite, as luzes externas ligadas a sensores de movimento se acendem quando há algo lá fora. Uma dessas noites, eu dormia com meu cachorro ao lado, de costas para as portas de vidro. De repente, o quarto se encheu de luz. Alguém estava no quintal. Tentei ignorar, pensando que fosse um gato ou talvez um cachorro de rua, mas então meu cachorro começou a rosnar. Ele é um animal dócil, tímido, e nunca havia emitido um som agressivo na vida. O rosnado era ameaçador. E então ouvi o som de batidas leves no vidro. Senti muito medo, pois se aquela pessoa quebrasse o vidro, nada mais o seguraria. As batidas continuaram por alguns minutos. Fingi estar dormindo, pois estava paralisado de medo.
Depois de um tempo, o barulho parou, mas o rosnado do meu cachorro ficou ainda mais feroz, como se ele estivesse vendo algo se afastar. Não preguei o olho o resto da noite. Tive medo de que aquilo voltasse. De manhã, meu pai brigou comigo por causa do barulho do cachorro, dizendo que ele o tinha acordado. Chorei e contei tudo o que tinha acontecido. Mas mais uma vez, ele não acreditou em mim. Certa vez trocamos as fechaduras da casa porque meu irmão havia perdido a mochila com as chaves dentro e o endereço estava junto. Quando as novas chaves chegaram, meu pai me entregou uma delas. Coloquei a chave em cima da cama e saí com ele e meu irmão para fazer compras. Quando voltamos, ela havia sumido. Procurei por toda parte e nunca apareceu. Acabei pegando a chave reserva que meu pai escondia no porta-trecos e passei a fingir que era a minha. Mais tarde, escondi outra chave embaixo da cama do meu cachorro. Guarde essa informação, pois ela será importante. Muita coisa estranha continuou acontecendo, mas acho que isso já dá uma boa ideia. O pior veio há 2 meses. Meu pai estava fora havia 5 dias e deixou o computador principal ligado na minha conta do Google. Fui dormir e acordei 2 horas depois, com o estômago revirando. Corri para o banheiro e acabei fazendo um pouco de bagunça. Depois, fui até a cozinha pegar um copo de água. Nossa cozinha é integrada à sala de estar, onde também fica o computador. Quando olhei para a tela, percebi que ela estava acesa. Curioso, me aproximei. O navegador estava aberto no YouTube, numa página de busca de música. A pesquisa estava digitada na barra, como se alguém tivesse acabado de procurar algo. Fiquei duro no lugar. Voltei algumas páginas e vi que antes disso, alguém tinha entrado em um site de uma universidade, a mesma que meu irmão estava considerando estudar. Ele tinha visitado o campus algumas semanas antes. Retrocedi mais algumas vezes no histórico e encontrei acesso ao meu e-mail, depois à página da minha própria universidade. Meu corpo inteiro começou a tremer. Alguém estava na casa. Alguém havia usado o computador. Mas por quê? Peguei uma faca da cozinha e fui para a sala principal, perto da porta da frente. Liguei para minha melhor amiga, que morava a uns 30 minutos dali. Contei o que estava acontecendo e ela disse que viria me buscar. Enquanto falava com ela, revirei cada cômodo, avisando: "Se eu gritar, chama a polícia." Depois de verificar que a casa parecia segura, fiquei esperando. Meus cachorros estavam escondidos, algo que nunca faziam. Quando minha amiga chegou, entramos juntos e procuramos por toda parte. Gritei dizendo que se alguém estivesse lá, eu o mataria. Nenhuma resposta. Nenhum som. A casa estava vazia. Mesmo assim, o medo não passou. Minha amiga insistiu para que eu passasse a noite na casa dela. Senti culpa por deixar meus animais sozinhos, mas ela tinha cães que não se davam bem com o meu, então não havia opção. No caminho, um pensamento me atingiu como um soco. E se a pessoa estivesse no sótão? Minha amiga me segurou e disse que não voltaria lá. Não chamei a polícia e no dia seguinte meu pai chegou de viagem. Contei tudo mais uma vez, mas ele apenas riu e me chamou de paranoico. Desde então tenho certeza que havia alguém morando no nosso sótão. Naquela época, quando estávamos todos trancados por causa do corona, lembro que eu assistia às aulas virtuais pelo celular por volta das 3 ou 4 da tarde. Sinceramente, eu não prestava muita atenção nas aulas. O normal era deixar a câmera desligada, ficar apenas na chamada e responder de vez em quando para o professor não desconfiar. Mas no meio de uma dessas aulas, lembro que comecei a ouvir de repente uns barulhos metálicos vindos do quintal.
Achei estranho porque eu era o único em casa. Meus pais só voltavam do trabalho por volta das 6 da tarde. O som era idêntico ao que se ouve quando alguém bate uma concha em uma panela de alumínio. No início não dei muita importância, mas o barulho ficou tão constante que comecei a pensar que talvez alguém estivesse tentando entrar à força em casa. Saí do quarto com cuidado e fui até o corredor principal para espiar o quintal. De primeira, através da janela, vi várias caixas espalhadas. Eram aquelas onde guardávamos coisas inúteis ou lembranças de infância. Foi então que pensei: droga, fomos roubados. Mas o som continuava. Olhei mais atentamente para fora e percebi uma panela caída no chão, com algumas rachaduras nas laterais. Ela ainda se mexia levemente, então parecia ter sido derrubada há pouco tempo. Reunindo um pouco de coragem, peguei um pedaço de pau e saí para organizar as caixas. Coloquei a panela sobre o tanque em um ponto bem visível e entrei novamente em casa, tentando me convencer de que talvez o vento tivesse derrubado. No entanto, não se passou nem meia hora até que o som recomeçasse. Dessa vez, irritado, fui até a janela para ver o que estava acontecendo e o que vi me deixou completamente surpreso. Era um gato de pelo branco tentando empurrar a panela para o chão. Sim, poderia ser apenas um animal brincando, mas quanto mais eu observava, mais percebia algo estranho. Ele se equilibrava nas patas traseiras, meio inclinado, tentando segurar a panela com as dianteiras. O bizarro é que elas não pareciam patas, pareciam mãozinhas, como as de um recém-nascido. E não era só isso. Os movimentos dele também não eram normais. Pareciam os de uma marionete sendo controlada por fios e madeira, em vez de um animal real. Mudei de janela com cuidado, tentando ao máximo não chamar a atenção daquela coisa, seja lá o que fosse. Eu estava apavorado, mas ao mesmo tempo queria ver o rosto daquilo. Não consegui. O ângulo nunca ajudava a enxergar direito. Depois de alguns minutos, os cachorros do vizinho começaram a latir sem parar, espantando o gato do quintal. Logo ouvi o vizinho saindo para ver o que estava acontecendo, por causa da insistência dos cães. Nunca contei nada disso aos meus pais, porque sabia que não iriam acreditar. Mas por várias semanas tive pesadelos com aquela coisa se movendo de forma estranha, como se dançasse no escuro. Há alguns anos, meus amigos e eu decidimos passar uma noite em uma cabana no meio do bosque. Sabe como é? Uma noite em meio à natureza. Sempre tivemos interesse em temas ligados ao sobrenatural. Escolhemos aquele lugar justamente porque circulavam rumores inquietantes entre os visitantes e os moradores da região. São histórias sobre luzes misteriosas, duendes, aparições e até criaturas humanoides vagando livremente pelo bosque. Jamais imaginei que aquela seria a última vez que visitaríamos aquele local. Éramos 4 amigos dentro da cabana conversando, enquanto um casal que havia ido conosco permanecia lá fora, deitados sobre o gramado. Pelo que me lembro, o plano deles era passar a noite observando as estrelas. Ou pelo menos esse era o plano, porque não demorou muito até que os dois entrassem correndo, pálidos, batendo a porta com força e incapazes de dizer uma palavra. Ficamos sem entender o que estava acontecendo, mas era evidente que aquilo não era uma brincadeira. Eles estavam apavorados demais. A garota foi a primeira a conseguir falar. Gaguejando, contou que enquanto estavam deitados, sentiram do nada uma respiração sobre eles. Quando levantaram um pouco o olhar, viram o rosto de um cachorro observando-os. O susto foi tão grande que se levantaram de imediato e, por instinto, jogaram a luz da lanterna sobre o animal, tentando cegá-lo por alguns segundos para poder fugir.
Nesse instante, o cachorro correu em direção ao mato e, segundo ela, começou a se transformar em algo que parecia uma pessoa, pois suas patas traseiras começaram a se alongar. Enquanto ela nos contava o que havia visto, o namorado dela empurrou um móvel contra a porta, pedindo silêncio, porque, segundo ele, conseguia ouvir algo caminhando ao redor da cabana. Ficamos quietos por alguns instantes, até que todos escutamos passos arrastados lá fora, seguidos de batidas. Parecia estar tentando encontrar uma forma de entrar. Em meio a esse silêncio, um dos meus amigos deu um grito e apontou para a janela. Viramos ao mesmo tempo e vimos um enorme cachorro branco, com um sorriso estranho, espiando. Seus olhos fixos em nós deixavam claro que queria entrar. Cada um agarrou o que pôde, pedaços de madeira, panelas, qualquer coisa, e tapamos as janelas numa tentativa desesperada de impedir a entrada daquela coisa. Enquanto isso, a garota tentava desesperadamente falar com a polícia, pedindo que mandassem uma viatura para nos ajudar. Tudo o que podíamos fazer era esperar e rezar. Durante o que pareceu uma eternidade, ainda víamos o cachorro se aproximando das janelas de tempos em tempos, como se estivesse brincando com a gente. Ficamos assim por quase 1h30, encolhidos atrás de um sofá, até que finalmente ouvimos as sirenes ecoando pelo bosque. Quando a polícia chegou, fizeram uma busca ao redor da cabana. Segundo eles, encontraram apenas marcas de patas caninas espalhadas pelo chão. Permaneceram de guarda por um tempo, enquanto recolhíamos nossas coisas para ir embora. As autoridades nos avaliaram para verificar se estávamos sob efeito de álcool, mas ninguém havia bebido naquela noite. No fim, voltamos para casa e nunca mais retornamos àquele lugar. Desde então, os relatos de avistamentos sobrenaturais naquela área aumentaram. E as autoridades acabaram proibindo o acampamento na região. O que quer que fosse ainda está lá. Há 13 anos tive a oportunidade de viajar para a Europa em uma aventura de mochilão, embora não totalmente às cegas. Eu levava comigo os conselhos e recomendações de uma amiga que, 1 ano antes, havia feito o mesmo tipo de viagem. Tive a oportunidade de conhecer muitos lugares e pessoas. Por não ter uma agenda fixa nem pressa para voltar, pude ficar períodos mais longos em algumas cidades onde conseguia trabalho para custear minhas despesas. Esse foi o caso de Londres, onde fiquei por quase 7 meses. Viver lá foi uma das melhores experiências da minha vida, não só pelo lugar, mas também pela quantidade de coisas que aprendi e vivi junto com novas amizades. Tudo isso contrasta com a única e estranha aventura que tive com alguns desses amigos, a qual relato a seguir. Tentarei não me alongar muito, mas, ao recordar, é difícil omitir detalhes. De qualquer forma, um dos lugares que eu mais desejava conhecer era o mítico Stonehenge. Anos ouvindo histórias e lendas sobre esse lugar faziam dele uma visita obrigatória. Assim, junto com um grupo de amigos, 2 homens e 3 mulheres, decidimos visitar o local. Tivemos que pegar um trem de Londres para Salisbury e de lá um ônibus. A visita foi memorável, tão interessante que nos esquecemos de que o último ônibus para Salisbury saía às 17h30 e o perdemos.
Na Inglaterra, anoitece muito cedo e às 17 já está praticamente noite, especialmente naquela época do ano, ainda inverno. Lá estávamos nós, presos a 15 quilômetros da estação de ônibus mais próxima, com muito frio e pouco dinheiro nos bolsos. Pedimos ajuda a outros visitantes que estavam saindo do local de carro, mas para nossa má sorte, a maioria dirigia veículos compactos e já estavam lotados. Aqueles que podiam nos levar eram homens desconhecidos, e não queríamos que nenhuma das meninas viajasse sozinha com quem não conhecíamos. Com coragem, decidimos caminhar os 15 quilômetros à beira da estrada, pedindo carona pelo caminho, embora ninguém parasse. No início, muitos carros passavam e iluminavam o caminho, mas depois de quase 1 hora andando, a estrada parecia deserta e completamente escura. Para os mais jovens, gostaria de esclarecer que há 15 anos, os celulares e a comunicação não eram o que são hoje. Nem todos tinham lanternas, internet móvel, muito menos aplicativos como Uber. Estávamos completamente sozinhos. No início, nossa única preocupação era chegar a tempo e não perder também o trem para Londres, o que significaria passar a noite em Salisbury sem dinheiro suficiente. Caminhávamos naquela estrada solitária, rodeada apenas por campos até onde a vista alcançava, embora àquela hora só conseguíssemos ver poucos metros à frente. Conforme avançávamos, começamos a sentir medo. Era aquele medo primitivo, a sensação de estar em perigo e sendo observado. As meninas foram as primeiras a notar que estávamos sendo vigiados da escuridão nas margens da estrada. Pensamos que estavam impressionadas e nos recusamos a acreditar até que ouvimos. Alguém ou algo caminhava paralelamente a nós, escondido na escuridão. No começo tentava disfarçar sua presença, mas depois parecia não se importar em fazer barulho ao andar. O som de galhos se quebrando e arbustos se movendo nos deixou em alerta. A primeira ideia foi correr, mas uma das meninas apontou o óbvio: correr no escuro poderia nos fazer cair ou nos separar. Além disso, talvez não fosse nada. Decidimos continuar caminhando juntos, mas num ritmo mais apressado. Às vezes parecia que o que nos seguia desistia e ficava para trás, mas, em outros momentos, ouvíamos os passos mais próximos. Eu estava meio assustado, mesmo pensando que poderia ser apenas um brincalhão ou alguém tentando nos assustar. A incerteza sobre suas intenções me deixou nervoso. Continuamos por vários minutos, tentando acelerar o passo para nos distanciar, até que uma das meninas não aguentou mais e parou de repente. Ela virou-se para o lugar de onde vinham os sons e, chorando, gritou para que nos deixassem em paz. Seus gritos, que pareciam ecoar por quilômetros, silenciaram tudo ao redor. Foi então que aconteceu o pior. De dentro das sombras, surgiu uma silhueta de forma humana, extremamente magra e muito mais alta do que qualquer um de nós. Não conseguíamos distinguir nenhum detalhe, apenas que era escura, como uma sombra mais negra do que a própria escuridão ao redor. Embora não pudéssemos ver seus olhos, era evidente que nos observava. Ficamos parados, sem saber o que fazer, até que a figura deu um passo em nossa direção. Nesse momento, toda a lógica desapareceu e corremos. Corremos sem parar. Não sei por quanto tempo ou distância, mas pareceu uma eternidade. O outro rapaz do grupo foi o primeiro a ficar para trás e, ao parar sem fôlego, nos obrigou a parar também. Ainda estávamos assustados, mas a distância que colocamos entre nós e aquilo, além do cansaço, nos deu certa tranquilidade para nos reorganizar. Ficamos em silêncio, prestando atenção na escuridão e nos sons. Para nosso alívio, os ruídos dos insetos voltaram, indicando que o perigo parecia ter passado. Continuamos nosso caminho, olhando para trás várias vezes, até chegarmos ao destino sem mais contratempos e conseguirmos pegar o trem. No trem, ninguém comentou nada sobre o ocorrido. Só falamos sobre isso dias depois, já em casa, quando nos relembramos
mas sem ter total certeza do que vimos.